Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, nós estamos falando um pouquinho da cultura popular, do artesanato de Mato Grosso. Você sabe que o artesanato é um segmento da cultura mato-grossense e que ela representa o quê? A cultura viva de um povo e que ela representa também o quê? O modo de viver do artesão. Tanto o artesão mato-grossense quanto de outros estados, ou por exemplo dos indígenas, dos africanos, independente. Então o artesanato ele representa o quê? Um modo de viver, né? Daquela cultura local, daquele lugar, daquela região, daquele estado, daquele país, né? Ela representa o quê? Essa cultura local desse artista que é o artesão. Então o artesanato mato-grossense, ele representa o quê? O dia a dia, os costumes de vida do próprio artista, né? A sua origem está o quê? Na praticidade com que o mato-grossense ele procura o quê? Suprir a falta de determinados objetos, utensílios domésticos e a dificuldade de obtenção que afligia, seja o quê? Pela distância dos grandes centros abastecedores ou pela falta dos recursos financeiros. Ali. Então a cerâmica ela nasce o quê? Da necessidade do homem, lá na pré-história. Vocês vão falar assim, nossa professora, na pré-história o homem já mexia com parte da cerâmica? Sim, o homem sim já trabalhava o quê? Com a cerâmica ali, tá? Quando o homem saiu o quê? Saiu das cavernas, né, saindo do período paleolítico para o período neolítico, que é quando ele sai das cavernas, aí ele tornou o quê? Agricultores. Então ele percebeu a necessidade de quê? De buscar abrigo e precisaria também do quê? De vasilhas para armazenar a água, os alimentos colhidos, as sementes. Então, desse modo, as vasilhas deveriam o quê? Ser resistentes e impermeáveis, de fácil fabricação ali. Sendo assim, a argila, ela de que proporcionou essa facilidade para esse artesão aqui, tá? Então aqui vocês vão perceber que nós temos o quê? Uma imagem, né, bem antiga, né, que mostra aqui o homem, né, no feitio da parte da cerâmica, confeccionando os potes, né, aqui as gamelas, as vasilhas, né, para guardar o quê? Os seus mantimentos ali, como, né, dentro da sua produção ali. Então, a cerâmica, ela é típica a cerâmica típica do artesanato mato-grossense, ela é o quê? Ela é de barro cozido em forno próprio, né? Ela pode ser usada de duas categorias. A primeira, nós temos uma categoria de ornamentação, que são o quê? São os vasos, né? Os cinzeiros, os objetos que servem de enfeites ali. E também a gente tem a questão da cerâmica de quê? De utensílios domésticos, né? Que são o quê? Que são os potes que servem para guardar o quê? Mantimento, como arroz, feijão, guardar o açúcar, as panelas, os pratos, né? As travessas, as gamelas de barro, onde eles colocam o quê? O alimento cozido para servir. Então, essa o quê? É uma cerâmica, né? Utilitária ali. E dentro dessa questão da cerâmica, existe o que? As suas características próprias, né? Que tem o quê? Quais são essas características? São os seus desenhos, o formato, o adereços, né? Os enfeites, que diferenciam o quê? A cerâmica mato-grossense de outros estados. Por exemplo, a cerâmica aqui de Mato Grosso, ela diferencia da cerâmica do pessoal lá do Pará, ou por exemplo, do Rio Grande do Norte. Então, cada estado tem o quê? Possui suas características ali, que se dá o quê? Através desses adereços, através dos desenhos ali. Outra coisa também que é importante pensar que o quê? Que os especialistas na fabricação de utensílios domésticos, tanto, né, eles utilizam o quê? Na utilização na cozinha, né? Aí nós vamos ter o quê? Essa fabricação aqui é feito o quê? Com potes, panelas de barro, quanto os destinos da ornamentação que eu acabei de falar lá em cima aqui, tá? Outra coisa aqui que eu quero falar para vocês, que aqui em Cuiabá nós temos o quê? A cerâmica, ela é muito forte na comunidade de São Gonçalo,
ali, que a gente conhece a comunidade de São Gonçalo pela questão do quê? Da flor ribeirinha, né? Por questão do siriri, que carrega toda essa nossa cultura. Só que eles também têm um projeto muito bonito, né? Chamado o quê? A Flor da Idade, tá? Que é uma associação cultural da flor ribeirinha, e ela o quê? Ela dá que continuidade nessa cultura popular. Então, a professora vai fazer uma leitura aqui dentro desse texto aqui, que ela quer que vocês leiam depois com detalhes ali, tá? Até meados do século passado, a comunidade de São Gonçalo ficava fora do quê? Do perímetro urbano de Cuiabá. Então, os seus moradores tinham o quê? Costumes típicos dos ribeirinhos, que viviam o quê? Da pesca e da agricultura da subsistência. Outra atividade desenvolvida por seus habitantes era o quê? Era a produção da cerâmica utilitária. O que é essa cerâmica utilitária? É o quê? É as panelas, os potes, as moringas, né, para guardar água. A região foi rica em argila, que era tirada até dos quintais dos moradores. Hoje, a retirada é feita cada vez mais longe do bairro, né, que é rio abaixo. Então, as ceramistas, elas enfrentam o quê? A concorrência das empresas cerâmicas, que também utilizam o quê? A matéria-prima para fabricar tijolos e telhas, né? Que são os tijolos que constroem o quê? As casas, né? As casas, as telhas de barro, tá? A cerâmica ali. Com o processo de urbanização de Cuiabá, que foi intensificado na década de 70 e 80, do século 20, houve mudanças no modo de vida desses moradores. O que revela o quê? Algumas das pesquisas que foram feitas, né, na comunidade de São Gonçalo. Então, com a chegada dos turistas, por exemplo, levou que as ceramistas a mudar o tipo de produção artesanal, né, que era baseado em utensílios domésticos, né, para objetos de decoração, mostrando assim o quê? A influência das relações socioeconômicas e a sua ingerência no cotidiano daquele espaço. Então, na comunidade de São Gonçalo, Beira Rio, que fica em Cuiabá, a cerâmica ainda faz parte o quê? Da rotina dos ribeirinhos, né? Graças a esse trabalho e de algumas mulheres, né? Dentre elas são o quê? São 10 artesãs que moram o quê? No quintal da Domingas, tá? Da comunidade de São Gonçalo, Beira Rio, para não deixar essa arte cair no esquecimento, tá? Então, no olhar dessa artista, né, que é um misto de alegria e de tristeza, né, entre o que? Entre a importância da cerâmica para a identidade local e também um lamento pelo desinteresse do quê? Dos mais jovens em manter essa tradição aqui, tá? Outra coisa também, quando a gente fala o quê? Porque a cerâmica, a de São Gonçalo, ela marca o quê? Ela marca o local de pertencimento, né, daquela comunidade. Ela traz o quê? O registro dessa cultura local, né, das pessoas que vivem ali. E, porém, o que está acontecendo? As pessoas mais jovens hoje, elas estão deixando o quê? Não querem manter essa tradição, estão buscando novas formas de viver. E isso, para quem, né, carrega, que trouxe, que herdou dos seus pais, dos seus avós, quer manter, é um lamento, porque se perde o quê? Parte dessa cultura, parte desse registro ali, tá? Outra coisa importante é falar a questão do quê? Que a lenha, né, que é adquirida, eles trazem de quem? Eles pegam de terceiros, e o barro é preciso, né, remar rio abaixo para buscar essa argila nos barrancos. Mas a facilidade não é o suficiente para atrair novos artesãos. Então, a tradicional cerâmica de São Gonçalo tem muita dificuldade para se manter. Por quê? Pela falta de interesse, né, que a professora tinha acabado de explicar para vocês, que está relacionado ao fato da cerâmica não render ao artesão um salário fixo, né, como em outras profissões ali. Então, esse é um dos fatores, né, que também está se perdendo essa parte dessa cultura popular aqui mato-grossense, tá? Então, em outras palavras, cerâmica vem do grego keramos, né, que é argila, e que se refere ao que é a manufatura de um objeto a partir do barro, que depois são o que? Cozidos no forno a lenha.
É uma arte milenar, presente na história e na cultura de diferentes povos do Oriente e ao Ocidente. Em São Gonçalo, Beira-Rio, registros históricos apontam que a cerâmica foi introduzida pelos índios cochiponês, né, que viviam na região e influenciaram na cultura dos novos moradores. Então, o povoamento da comunidade se deu a partir do século XVIII, com as primeiras expedições de bandeirantes paulistas a Mato Grosso, né, que está localizado à margem esquerda do rio Cuiabá. Então, a comunidade se fortaleceu com a descoberta do ouro, tornando-se Arraial de São Gonçalo, Beira-Rio. Então, nessa época, a cerâmica fazia parte do dia a dia das pessoas na forma de utensílios domésticos, como moringas e vasos, para guardar os mantimentos. Com o tempo, a técnica, passada de geração em geração, especialmente entre as mulheres, se tornou identidade e fonte de renda em São Gonçalo. Então, isso aqui é um texto, né, que está escrito lá na comunidade de São Gonçalo. Então, quem chega lá, né, tá lá escrito isso aqui, vocês, né, podem ter acesso a essas leituras ali, tá? Outra coisa também que é importante falar para vocês, que o quê? Que as peças de cerâmica produzidas em Cuiabá, era produzida em Cuiabá e nos municípios de Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, revelam que a influência direta dos povos ceramistas pré-coloniais, tá? Há mais de 2.000 anos, tá? Isso aqui é o quê? É um achado arqueológico, né? Tá lá no livro do Roberto Loureiro, né? Que ele fala muito da questão da cultura matogrossense aqui. Então, por hoje, eu quero que vocês façam o quê? Essa leitura novamente desse texto, faça algumas reflexões no que a professora explicou aqui para vocês e faça alguns apontamentos, né, aqui, tá joia? Então, deixo para vocês um abraço, um beijo, tá? E quem não fez as atividades, colocar o caderno em dia.